Fala galera, Mário Teodoro aqui para mais uma dica super legal para ajudar o seu som, para ajudar a sua performance e de repente tirar uma dúvida que muitos bateras acabam tendo. Vou falar para vocês sobre duas técnicas básicas, que é o Held Up e Held Down. A diferença entre elas já foi mencionada em outros vídeos do canal. Então, olha só, no nosso vídeo de dinâmica, eu menciono a importância dessas duas técnicas e menciono a aplicação das duas. Então, super importante conferir, vai estar aqui em cima o link para você acessar essa aula super legal. Vamos falar então sobre diferenças básicas e a importância de estar estudando as duas. Porque há uma importância musical e uma importância técnica. Mesmo que você escolha uma delas, é importante você estudar as duas para que você condicione músculos distintos da sua perna. Porque uma técnica favorece o estudo e o condicionamento de um músculo. Outra favorece o estudo e condicionamento de outro músculo. Agora, esses músculos, eles estão muito ligados na execução das duas. Então, se você deixa de condicionar um músculo, quando você está tocando, utilizando uma dessas técnicas, você vai sentir cansaço. Tá? Então, olha só. Uma coisa que eu percebi durante anos de estudo. Quando eu estudava, principalmente o pé esquerdo, eu sentia que ele voltava à estaca zero quando eu ficava, às vezes, 1, 2 semanas sem praticar. É raro isso acontecer, viu? Eu sempre fui de praticar bastante. Mas, quando eu não podia praticar, eu sentia uma perda, principalmente na perna esquerda. Comecei a perceber que um músculo se cansava bastante. Olha só nessa câmera, era esse músculo aqui. Que mesmo praticando exercícios durante muito tempo, quando eu parava um pouco, esse músculo voltava a cansar. E aí eu percebi que utilizando a minha técnica principal, que é o Held Up, que é a ponta do pé no pedal, esse músculo ele não se condicionava muito, sabe? Porque essa técnica, eu comecei a perceber que ela condiciona bastante esse músculo de trás, condiciona bastante a panturrilha, pelo próprio movimento, olha só. Olha só, quando a gente toca rápido, a gente condiciona mais esse músculo. E esse músculo da frente começa a cansar. Esse começa a travar. Comecei nas minhas práticas a perceber que quando eu utilizava o Held Down, que é o pé inteiro no pedal, eu trabalhava mais esse músculo e condicionava mais esse músculo. Foi aí que a chavinha virou. Foi aí que eu pensei, olha só. Então, se eu praticar isso daqui que eu acabei de fazer, pé inteiro no pedal, eu vou ter mais resistência no momento que eu estiver tocando com a ponta do pé. E foi aí que eu passei a resolver o meu problema da perna esquerda. Eu comecei a trabalhar a mesma coisa. Comecei a trabalhar esse músculo da perna esquerda, para que ele não me atrapalhasse a hora que eu estivesse utilizando a ponta do pé. O que aconteceu? Esse músculo deixou de cansar e deixou de atrapalhar o meu desenvolvimento. Olha que interessante. Eu passei a trabalhar essa técnica não para usá-la como principal,
mas para que esse músculo deixasse de me atrapalhar no momento que eu estivesse utilizando a minha técnica principal, que é a ponta do pé. Olha só a importância técnica de se utilizar as duas posturas. Isso é interessantíssimo. Isso é uma virada de chave que nunca eu vi ou ouvi algum baterista mencionar. Olha só, estou falando isso para você porque talvez isso seja o que você está precisando nesse momento. Talvez essa seja a sua dificuldade. Você fala, poxa, eu toco há tantos anos e não consigo melhorar a minha perna esquerda principalmente. Olha que interessante, tá bom? Isso pode fazer a diferença nos seus estudos, eu tenho certeza, tá? Olha só, além dessa questão técnica, também existe a questão musical que já foi mencionada em outros vídeos, tá? Que é o seguinte, é importante que você tenha na manga o reldão para tocar em situações que você tem que controlar o volume, porque você não tem o peso da perna, você tem mais o movimento da articulação. Olha só. No Hell Up, eu tenho o peso da perna e o movimento do calcanhar. Então, isso vem com um som muito mais forte. Então, para você tocar em outra intensidade. Tá bom? Olha só que interessante também. É muito importante, quando a gente fala de técnica de bumbo, a gente colocar uma seguinte questão. Os meus alunos apresentam extrema dificuldade quando eles vão sair de um andamento lento, médio, para tocar notas rápidas. Sabe por que eles têm essa dificuldade? Porque eles usam a mesma ferramenta quando vão tocar rápido. O cara está tocando lento, ele vai usar bastante esse movimento brusco da perna, o peso da perna. Quando o cara vai tocar notas rápidas, ele tenta utilizar a mesma coisa, o mesmo movimento. Por exemplo, para notas duplas. Aí o cara vai e faz isso, ó. Além desse som, ele vir de forma muito agressiva e pouco humanizada, e sem diferença de volume, sem swing, o que isso vai acontecer? O cara vai ter uma imensa dificuldade, porque ele está tentando fazer duas notas rápidas com movimento brusco, contrariando uma lei que é a seguinte: maior o número de notas, maior a velocidade, menor o movimento, porque senão você não consegue. Menor o número de notas, mais lento o andamento, maior o movimento. Por quê? Porque você precisa de controle, você precisa domar essas notas. Então olha só, quando a gente está tocando mais lento, a gente usa o movimento da perna para controlar essas notas e elas vêm com grande intensidade. Porém, quando a gente toca rápido, a gente usa mais a articulação. Com as mãos seria isso daqui, ó. Olha só, exemplificando. Dá uma olhada nessa câmera aqui, olha só. No caso de notas rápidas, eu vou usar menos a perna e mais a articulação. Olha só. O meu pé está dançando, olha só. Na medida que eu vou diminuindo o andamento, aí eu uso mais o peso da perna e menos essa dança, né? Essa articulação, essa leveza, tá bom? Isso é muito importante, tá? Bom, são dicas valiosíssimas. Eu tenho certeza que isso pode estar acontecendo com muitas pessoas que estão aí do outro lado da câmera, tá? Então, olha só, vamos ficar ligado, tá? Porque talvez isso seja um tipo de dúvida
que está atrapalhando bastante seus estudos. E, de repente, a partir de hoje, você pode estar trilhando um outro caminho, tá bom? Bom, Mário Teodoro aqui com mais uma dica bem bacana para vocês. Olha só, se inscrevam no canal, ative o sininho, comente aí para tirar qualquer dúvida, para fazer uma sugestão de algum tipo de tema que a gente pode estar abordando por aqui. Comente aí, eu quero ver o seu comentário, quero ajudar você, tá bom? Um grande abraço.